Está entrando no ar, programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Olá Cabo Frio, olá Grande Jardim Esperança, grande alegria, né, revê-los para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? Uma boa tarde a todos, né? Uma boa noite e um bom dia, né, em função das reprises que vão passar. Estamos aí entrando aí na semana do Natal, né? E o Cidadania e Socialismo, de imediato, quer desejar aí uma boa semana, boas festas, um bom Natal a todos vocês. E a gente aproveita também já para desejar um feliz ano novo, né? Porque daqui a pouco tem a virada de ano e que 2012 possa ser um ano mais pleno, né, de realizações. Babás, boa tarde, estamos aí, né, com mais uma edição aí do Cidadania e Socialismo. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos aí. Bacana. Depois vamos até esclarecer, né, sob o ponto de vista histórico, essa questão do Natal, né, dando uma seria muito bom, todos, seria né, muito bom. Porque tem sempre o foco religioso, tem quer dizer, o foco comercial. É uma data hoje que hoje ela está muito misturada em todo o seu contexto, né? Você vê a figura do Papai Noel, que é um símbolo que foi criado, que não tem nenhum enfoque religioso. Inclusive a cidade está cheia de Papai Noel, mas parece que falta presépio, tem uma confusão aí. Então nós vamos bater um papo e também falar algumas coisas sobre algumas questões políticas, embora, né, o programa trate dessa questão e seja um momento aí de recesso, né, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas câmaras de vereadores, mas acontece sempre fatos, né, que é importante a gente levar ao ar e debater, comentar algumas questões que sempre procuram levar informações a vocês. E isso, evidentemente, é uma das características de uma TV comunitária como a Jovem TV. Né? Vamos deixar aí já de pronto aberto aí os canais de comunicação para você que gosta de participar, e a participação é fundamental, né, porque o programa busca sempre, né, essa interatividade. 2629-2571, 2629-2571, que é o telefone da Jovem TV, ou se você preferir, pode também fazer contato através do nosso telefone celular, que passa sempre nos intervalos de apoio cultural, 9201-2047, 9201-2047, ou, né, o terceiro canal, que é através aqui do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, né? A gente tem sempre aí uma galera que nos prestigia, que está sempre linkada com a gente, participando, mandando mensagens, fazendo perguntas. E como é de praxe, ao final do programa, a gente sempre sorteia um livro. Na semana passada a gente deu uma quebra, né? Foi sorteado o CD de rock and roll, que o companheiro aqui, Davi Baeta, teve aqui para a gente bater um papo descontraído aí sobre o rock and roll. Aí voltando para a prática da boa leitura, da distribuição do livro, hoje um clássico da literatura nacional, de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Né? Quem já não leu, né, esse livro lá na época do primário, do ginasial, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, participem, e a gente vai deixar aí no final como sorteio, né, do programa, como é de praxe. Né, Babade? É um clássico, né, da literatura nacional, né? Machado de Assis, Machado, né? Machado de Assis. É, para alguns, considerado o maior escritor da língua nacional. Tem umas certas controvérsias, mas tem gente a controvérsia, que né? A controvérsia. Eu acho que no tempo dele, né, contemporâneo a ele, eu gostava mais de Lima Barreto. Porque o Lima Barreto, entendeu? Ele era um mestiço, né? Negro, um mestiço, que, né, ele era tímido, coisa e tal, e tinha a questão da ascensão social. O Lima já era eu já sou mais já sou mais Lima, né, até no sentido filosófico, comportamental dele, né? Porque Lima também era, entendeu? Um negro, filho de negro, coisa e tal, e era um camarada livre, né? Não, livre, ele era libertário, né? Ele chocava a sociedade, né? A própria vida dele chocava, tanto é que ele foi, por exemplo, ele foi posto no hospício várias vezes, né? Porque naquela época quem bebia, entendeu? Porque ele bebia muito, entendeu? Ele caía pelas calçadas e era internado, era tido como, né, uma doença, ia para o hospício, coisa e tal. E ele chocava a sociedade, ele enfrentava mais, entendeu? As sociais, né? Eu gostava mais do Lima Barreto do que... Eu fiz essa citação porque outro dia, conversando com o Dr. Demócrito, que é o presidente, né, da Academia Cabo-Friense de Letras. E ele foi o criador da brasileira, né? Que entende muitíssimo, né, de literatura nacional e tal. E o Dr. Demócrito me dizia que considerava, né, o Machado de Assis o maior escritor
da língua portuguesa. São essas questões, né? Preferências, às vezes, de estilo, depende, né? do volume da obra, tem uma série de coisas. Depende, se você só pegar o cabra enquanto escritor, mas o cabra não é só escritor, né? O cabra é um ser humano, o cabra escreve, mas ele é um ser humano, ele vive numa sociedade, ele tem entendeu? É um conjunto. Agora, se pegar só sobre o aspecto, né, da literatura em si, do aspecto específico, né, do escritor, né? Agora, Babad, antes da gente entrar nas questões políticas, tem uma história, né, dessa data de Natal, né, que você, como professor de história, conhece como é que foi montado essa coisa. Como é que é a história do Natal? É uma montagem mesmo. Lembra aí para os nossos telespectadores. É uma montagem mesmo, porque por ocasião da derrubada do Império Romano, né, e até antes, quando Constantino, depois Teodósio, entendeu, oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado romano, do Império Romano. A religião na época católica. Católica. O cristianismo, que era perseguido, aí Constantino vai, mas quem oficializa mesmo é Teodósio. Teodósio foi em 392, imperador romano, 300 depois de Cristo. Então, quando ele oficializa, então a igreja, o que faz a igreja? Para tentar, entendeu, catequizar os bárbaros, né? Os bárbaros. E os bárbaros tinham a festa do chamado solstício, né? Solstício lá no hemisfério é quando o Sol está alinhado com o Trópico de Câncer. Tem um solstício aqui, quando do sul aqui. É o hemisfério sul. Tem um solstício aqui, quando está no Capricórnio, lá é no Norte. Então, os bárbaros tinham a festa, né? E era justamente pagã. E dia 25. Aí o que faz a igreja para poder converter? Aí junta a questão de Cristo, entendeu? E junta o nascimento de Cristo para essa festa, para poder converter com mais facilidade os bárbaros. Mas tem aquela história também da estrela de Belém, que ela existia e ela vem nessa época, né? Também, então, deve ser o planeta Vênus, né? Que fica mais, nessa época, fica mais iluminado, coisa e tal, não é isso? E é uma época quer dizer, a igreja aproveitou, né? A igreja aproveitou e juntou, entendeu? A questão de Cristo a essa questão dessa festa pagã dos bárbaros. Exatamente. Aí, de acordo com cada religião, porque, por exemplo, o judeu não vê, né, o Natal como essa festa toda. Até porque o judeu, entendeu, segue o antigo segue o testamento, né? Aí o judeu não considera o Jesus Messias, né? Então, para eles não chegou ainda. Não chegou. É a diversidade, né, de religiões, de crenças. A gente, evidentemente... se você for ver o calendário judeu, o calendário judeu é de 5.000 anos e pouco, né? 300 mil anos. Estão numa outra... O calendário chinês também. É outro, porque é uma civilização antiga, de 6.000 anos. Né? Daqui, né? A gente quer deixar o nosso respeito a todos, né? O desejo de boas festas e Feliz Natal. Mas tem um aspecto histórico, né? E aqui isso ocorreu mesmo, é história. É um canal que se propõe a dar informação, o Cidadania é um programa que se propõe, né, a dar informações. O grande lado positivo é a reunião de pessoas amigas, reunião de famílias. Fraternização. Isso é muito importante. Em uma época que todo mundo fica mais solidário, as pessoas ficam mais solidárias. Tinha que ser solidário independente, né? Por que só essa época as pessoas ficam mais solidárias? Dada a fazer uma filantropia, uma caridade, entendeu? E tanto o Natal quanto tem que ser, o ser humano tem que ser solidário por uma questão mesmo humana mesmo, ser solidário. Ao longo de não é uma questão, porque... Né? Aí surgem, né, sempre essas questões, que somente no que se refere à governança, digamos assim. No Natal vamos fazer movimentação para aquela família pobre receber uma cesta de Natal. Ela precisa receber aquilo o ano todo. Isso demonstra que o quanto a sociedade é ruim, né? Porque precisa se fazer caridade, entendeu? Em época de Natal, usar essa época para fazer caridade. O ideal seria que não precisasse fazer caridade, nem filantropia, em época nenhuma, né? Esse seria o mundo ideal, ou não? Todos tendo suficiente, ninguém precisando. Porque a questão de caridade pressupõe uma pessoa que tem superior, entendeu? A uma que não tem, né? Aí cria uma hierarquização entre os seres humanos, né? Sempre quem tem vale mais do que quem não tem, quer dizer, é um negócio esquisito.
O ideal seria uma sociedade que não precisasse dessas coisas, né? Nem de filantropia, nem de caridade, né? As pessoas fossem solidárias, né? A fraternidade e a solidariedade. Né? Dentro desse mundo globalizado, dentro desse ambiente capitalista, neoliberal, onde o ter é mais importante do que o ser, então fica esse espírito de competitividade total que o sistema estimula, né? Geração de dinheiro mais para você do que para compartilhar. Então esse modelo neoliberal, capitalista, ele leva o ser humano a esse processo. É por isso que a gente... E aguça, essa época aguça isso, fica aguçada, né? Quem tem, aí fica com um drama de consciência, rapaz, eu tenho muito, Jesus, e é Cristo, coisa e tal, então eu vou pegar um pouquinho e vou repartir. Entendeu? Um negócio, né? Cria isso. Então, mas, né, a gente espera, né, que todos os nossos telespectadores aí possam ter uma boa semana. Na semana que vem a gente ainda vai estar aqui, né? Ainda vamos ter oportunidade de conversar alguma coisa com todos antes da virada do ano. Mas, agora voltando um pouco mais aqui aos temas que a gente quer discutir, como relevante aí, agora recentemente no noticiário da semana, foi essa decisão, né, lá do Supremo, né, principalmente uma decisão monocrática do Marco Aurélio, tirando o poder do CNPJ para investigar os magistrados, né? Que era uma coisa que a sociedade quer, né? Botar um pouco de luz sobre a justiça brasileira em função do que a gente está vendo. Foi lamentável, né? A decisão do ministro Marco Aurélio. Entrou de férias, né? O Poder Judiciário entrou de férias, aí o camarada estava de plantão e ele enfiou uma liminar para diminuir o poder dessa comissão, né? Da Comissão Nacional de Justiça, que é o CNPJ. Tirando, né? Quer dizer... É um poder. O Poder Judiciário é um poder que já o povo não tem como controlar, ou não é? Porque não tem eleição. Né? Quer dizer, é um poder totalmente corporativo, né? É um corporativismo, né, elevado a N potência. Quer dizer, o camarada aproveita, rapaz, que o poder entrou de férias, ele pessoalmente vai lá e dá uma liminar para tirar. É uma doideira isso. Porque aí a investigação, por exemplo, sobre os juízes e desembargadores passa a ser feita pelos próprios membros do tribunal do que ele participa. Vamos dar um exemplo para que o público possa entender. O Conselho Nacional de Justiça era um conselho composto por eminentes magistrados, presidido pela brilhante ministra Eliane Calmon, né, que inclusive foi muito corajosa quando disse que tinha um monte de bandido de toga nesse país, que vendia sentença, que era corrupto. E essa declaração dela contrariou o mundo corporativo do judiciário, como você bem disse aí. E a liminar foi concedida para que o julgamento desses magistrados saia do âmbito do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e volte para os tribunais. Por exemplo, se um desembargador comete uma irregularidade, um crime, ele vai ser julgado pelos próprios membros, o que faz com que o espírito corporativo ali amenize, entendeu? Às vezes pune ele com a aposentadoria compulsória. Remunerada. Que às vezes é prêmio, não é nem punição. Então é uma decisão lamentável do Superior Tribunal de Justiça. Monocrática. É desse ministro. Ela ainda vai ser apreciada pelo colegiado, mas agora só na volta do recesso, né? E foi uma coisa que realmente não vai de encontro ao anseio da sociedade, que é cada vez mais justiça, cada vez mais transparência. Sem dizer que só vai existir, de fato, o Estado Democrático de Direito quando o Poder Judiciário, entende, for um poder, né? Porque é ele que vai julgar as coisas, entendeu? Ele tinha que ser um poder exemplar para fazer valer o Estado Democrático de Direito, as leis, não, né? Quer dizer, com um judiciário desse nível aí, vai haver, justiça só vai existir para os ricos, que não vai preso, né? Quem tem dinheiro, quem tem advogado bom, não vai preso nesse país. Só quem vai ladrão de galinha, preto, pobre, que está preso, não é? E é esquecido lá nessas prisões desumanas, coisa e tal, não é? Verdadeiro depósito de seres humanos. Como que vai se estabelecer, de fato, um Estado Democrático de Direito, se as leis só existem para uma minoria, entendeu? Só existe justiça para uma minoria, não para uma Existe uma frase clássica, Babad, uma frase clássica, todo mundo sabe aqui, né, que assiste o programa, que eu gosto muito de frases.
Existe uma frase clássica de um grande jurista inglês do século XVIII, você vê como lá de trás a coisa ainda repercute aqui, chamado William Gladstone, que ele disse o seguinte: justiça tardia é justiça negada. Quer dizer, né, se demora para cometer a justiça, ela acaba se tornando uma injustiça. Quer dizer, justiça tardia é justiça negada. É o que acontece no Brasil. E, lamentavelmente, né, o maior tribunal do país... Quer dizer, que exemplo vai dar? Aí o povo fica falando, pô, já tem o poder legislativo, é cheio de trambiqueiro. Poder executivo cheio de trambiqueiro. E o poder que poderia julgar esses trambiqueiros todinhos, entendeu? Ele é corporativo, entendeu? Ele está sempre, entendeu, alisando a cabeça. Quer dizer, é uma doideira. Que país é esse? E a maior comprovação, Babade, que o Superior Tribunal Federal, né, o STF, toma decisões, às vezes, eminentemente políticas também, veio agora com a decisão do César Peluso, que é o presidente do tribunal, que votou 2 vezes, né? Nunca tinha ocorrido isso no tribunal, e essa votação dele permitiu ao pilantra, eu digo pilantra, porque um dos maiores ladrões do dinheiro público desse país, chamado Jader Barbalho, possa voltar novamente para o Senado, na vaga de uma pessoa correta e honesta, como a senadora Marinor Brito, lá do Ceará. E essa decisão do Peluso, o mais grave de tudo isso, que ela ocorreu 48 horas depois dele ter sido visitado no gabinete, visita essa que foi pública, a imprensa toda, a nação toda tomou conhecimento. Por uma quadrilha, né? Por cardeais do PMDB, como José Sarney, Renan, Romero Jucá, Valdir Raup. Quadrilha, né? Figuras do PMDB que foram lá conversar com ele. 48 horas depois, ele resolveu votar 2 vezes, porque como ele é o presidente... São 11 ministros. Como está faltando um ministro, essa semana agora que vai... Na próxima, né? Agora, quando voltar do recesso, é que vai tomar posse a 11ª ministra, que foi aprovada agora pelo Congresso, pelo Senado, né? A Weber, eu esqueci agora o primeiro nome dela, né? Essa nova ministra que foi indicada pela Dilma. Então, esse resultado estava 5-5. E era a tradição do tribunal, quando empata, mantém. E ele pressionado, a gente não sabe o teor da conversa, mas se imagina, né, olha só, vocês dependem da gente para o aumento do salário de vocês dependem da gente para aprovar a verba no orçamento, aumentar a verba do judiciário. E ele foi lá e deu o segundo voto, que inclusive provocou um comentário e a revolta do ministro... do Barbosa, Joaquim Barbosa. Que ele disse que nunca tinha ocorrido aquilo. Exato. Nenhum, porque todos, era consenso que todo mundo ali naquele fórum ali, no Supremo, todo mundo teria só um voto. Ele fez uso de 2 votos, uma mesma pessoa ter 2 votos. Era legal, é importante dizer que era legal, mas existia nunca foi usado. Um acerto lá que o voto de um ministro não valeria por 2 e não se sobrepujaria, evidentemente, ao voto do outro ministro. Nunca foi usado isso. No apagar das luzes, no final do ano... Depois da visita dessa quadrilha... Exatamente. Uma verdadeira quadrilha. Eles até acreditando, às vezes, Babade, que a sociedade, a nação brasileira, o povo brasileiro, está meio que anestesiado pelas festividades de Natal e final de ano, época, tomam 2 decisões tranquilamente, foi decisões políticas, decisões que, sob o ponto de vista jurídico, são altamente discutíveis, e sob o ponto de vista político, tomaram essas 2 decisões. Essa do ministro Marco Aurélio monocrática, que ainda vai ser apreciada pelo colegiado do Superior Tribunal Federal, e essa decisão do ministro César, que deixa, inclusive, ano que vem a presidência, né? Ele não vai mais ser presidente, parece que ele deu a última dele. Quem vai assumir agora é o Aires Brito, que é o outro ministro que vai virar presidente do Superior Tribunal Federal. Esse é bom, a partir de 2012. É um cara muito mais, digamos, independente, que não toma decisões, às vezes, de acordo com o clamor popular. Ele é da linha do Joaquim Barbosa, né? Da linha do Joaquim Barbosa. Então, houve essas 2 decisões que realmente foram lamentáveis sob o ponto de vista. Então, vamos fazer um pequeno intervalo de apoio cultural e depois vamos bater um papo sobre o que houve aqui na cidade também de relevante. Vamos repercutir. A votação também no apagar das luzes, já que a gente está falando de apagar das luzes, lá no plano federal, também no plano estadual. Isso. Essa votação de apagar das luzes ontem aí, do negócio das barcas, isso. O que é isso, A gente volta, então, para o segundo bloco e entra nessas 2 questões, estadual e municipal. 1 minutinho e meio e voltamos já.
Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o segundo bloco, né? Só repetindo aqui os canais de interatividade. 2629-2571, telefone da Jovem TV, 2629-2571 ou 9201-2047, 9201-2047, né? O livro da semana é o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E também pela nosso endereço eletrônico do Hotmail, né? cidadaniasocialismo@hotmail.com. Nós vamos registrar aqui algumas companheiros que estão aqui e a gente quer mandar aqui um abraço especial para uma pessoa, Babade. Ó, esse humilde apresentador tem que colocar o óculos aqui, a sua lupa. Mandar um abração aqui, ó, para Fabiana Diniz, que nos assiste pela internet de Sorocaba, São Paulo, né? O Marquinho, né, o Marcos Leite, nosso Marco Leite, aproveito também para mandar um grande abraço para você, Fabiana. E a Fabiana tem sido presente aqui no MSN e nos assistindo pela internet lá de Sorocaba. E está participando aqui do sorteio, hein, Fabiana? Se sair o livro, o Marco Leite dá o jeito aí de te enviar aí, tá? Um grande abraço por esse prestígio aí lá em São Paulo, né? De Sorocaba. Registrar aqui também, ó, o Cláudio, meu xará, que eu espero, Babade, sempre que seja o meu filho que nos acompanha, né? Pela TV e aqui pelo MSN. Ó, o Alex Malab está conosco aqui, a Silvia Cofinho, o Tadeu, que é um companheiro do 2º Distrito também, que sempre nos acessa aqui e está sempre dando a pitada dele aqui pelo MSN. A Valéria Nunes também está aqui, o Freitas, né? A Alcione, que está sempre... Alcione, quando você puder, me esclarece se é homem ou mulher, porque a gente nunca sabe, né? Ela vem, Alcione, I am believe, quer dizer, eu acredito. Acredita em quê, Alcione? Na mudança? Diz aí pra mim em que você acredita aí pra gente poder saber que ela tá sempre participando e fazendo algumas colocações. Mas, Babade, aqui na questão do Estado também, antes do recesso, passou um negócio meio esquisito lá, né? Que doideira, é o negócio lá na mais uma vez, o nosso deputado, Jânio, uma pessoa que eu já votei nele, pô, mais outra fora da... Mas o que aprovaram lá na Leste? O negócio das barcas. Foi incrível. Você sabe que privatizaram aquilo, né? E que... quem ganha, quer dizer, esse sistema de transporte não é só rodoviário, não, né? Foi todo privatizado. Fretransporte. Concessão. A Fretransporte domina tudo aí, né? É meia dúzia de pessoas que dominam isso aí. E esse São pessoal 4 que ou nem 5 empresas que mandam em tudo que são... No trem, no ônibus e nas barcas. E agora querem entrar também na aviação também. Agora você vê, pô, esse pessoal que em época de campanha é que irriga de dinheiro as campanhas eleitorais, né? Aí, pô, quer dizer, pô, o que fizeram lá, quer dizer, favoreceram, porque os cabras... Aprovaram o empréstimo. É quebra de contrato também, entendeu? Tem quebra de contrato, os cabras não estão seguindo o contrato. Quer dizer, para quebrar, quando quebra contra eles entram na justiça. Agora, favorável, é uma doideira isso. Então, deram uma mamata, uma verdadeira mamata para esse pessoal. O serviço tem sido muito ruim, o serviço de prestação quer aumentar das barcas SA. Quer aumentar a passagem. Já acabaram com aquela barca que atravessava carro. Pô, você já viu o tráfego na ponte? Não, o trânsito. Afeta indiretamente a população de Cabo Frio, porque a população de Cabo Frio viu se deslocar ao Rio de Janeiro, né? E às vezes vai até Niterói, atravessa de barco. O serviço tem sido muito questionado pela população de Niterói e do Rio de Janeiro. Volta e meia tem acidente. Recentemente teve um acidente grave, a barca se chocou com o ancoradouro, feriu mais de 60 pessoas. Quer dizer, demora, atrasos. Quer dizer, e nego privatizou dizendo que ia melhorar o serviço. Piorou. E o que foi aprovado foi um aporte... O discurso não é esse? O discurso neoliberal? Não, vamos privatizar que vai melhorar e piora. Piorou. Só piora. E só para Quer dizer, por quê? Porque o pessoal lá não pensa, só pensa em lucro, não pensa em melhorar o serviço, não pensa na população, né? Prestar melhor serviço à população. Pensa em melhorar o lucro, né? Aumentar o lucro, só pensa em lucro. É uma doideira isso. E para clarear, é só para as pessoas entenderem, né? O governo propôs um aporte de capital do dinheiro público na empresa, com o intuito de melhorar os serviços, aqueles jurinhos subsidiados, e aquilo teve que passar pelo crivo da Alerj. Passa novamente para o Estado. Se você vai botar dinheiro da população lá, passa novamente para o Estado. Exatamente. Né? Então, só para complementar, por quê? Privatizou. Entender, Babade. Então, isso teve que passar pela aprovação da Assembleia Legislativa
e a Assembleia Legislativa aprovou esse aporte de capital lá. Né? E entre os 40 deputados que votaram favorável a essa pouca vergonha, estava lá o nome do nosso Jânio Mendes. Que é uma pena, né? Uma pena, mais uma. E existe uma empresa, uma agência estadual chamada Agnersa, que deveria fiscalizar essa questão do transporte coletivo. A maioria dos membros é indicado por essa Fretransporte, esse pessoal todinho. Ela não faz o papel dela de fiscalização e, inclusive, teve a cara de pau de propor um aumento da passagem. Quer dizer, foi um negócio inacreditável que aconteceu e, mais uma vez, revela a face desse governo Sérgio Cabral. Olha, vou dizer um negócio. Sem dúvida, para quem acompanha com detalhes esse governo, quem acompanha a saúde desse governo, quem acompanha a educação, quem acompanha a área de obra desse governo, o governo mais corrupto da história do estado do Rio de Janeiro. Olha, ele faz o governo Garotinho, que foi um governo também que teve irregularidade. Batedores de carteira, são parecer batedores de carteira, porque é criminoso. Esse governo, ele devia estar nas páginas policiais toda semana. É fraude na saúde, é fraude na educação, é fraude no setor de obra. A Copa do Mundo, as obras do Rio de Janeiro estão uma verdadeira, como a gente costuma dizer, uma verdadeira caixa preta, atrasam de propósito prazos para que seja concedido às obras. Regime de urgência. Estão orçado para gastar 1 bilhão de reforma no Maracanã, enquanto na Copa passada se fazia um estádio novo com 400, 500 milhões, aqui no Brasil eles vão gastar 1 bilhão para reformar. Aí houve uma intervenção, inclusive por parte do deputado Marcelo Freixo do PSOL, fizeram uma verificação, eles baixaram, Babate, para 770 milhões. Tiraram aí quase 300 milhões no peito, na raça ali, que foram fazer uma... Não, mas vai voltar, depois tem 25% de aditivo, né? Em regime de urgência na próxima. Do orçamento vai voltar para lá, vai voltar para 1 bilhão. É impressionante a face desse governo aí. E tem gente que defende isso. Agora, outra coisa, não quer dizer que só Jânio, se qualquer um, se o Marquinhos, que foi deputado, estivesse lá, votaria também. Votavam sempre com o governo. O Alain Correia também, outro dia ele disse na televisão, não, sempre votou, quando foi deputado, quando ia lá também, né? Quando ia lá, ele era ausente, deputado ausente, mas ia lá, sempre votou, era do time lá da base do governo. Entendeu? Não tem isso não. Esse pessoal, meu irmão, é uma calamidade isso. Cláudio, é uma calamidade. E é uma questão sempre complicada, né? O Estado, as questões estaduais refletem aqui também, né? Outra coisa, eu li aquele Robson Leite, que é da Democracia Socialista, Seria da uma esquerda ala do PT, mais também votou nisso, rapaz. Não, o PT é uma do loucura Estado do esse Rio, negócio. O PT do Estado do Rio, ele está todo vinculado ao PMDB. Não é à toa que eles vão ter o cargo de vice na chapa do Eduardo Paz, para a reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro. Parece que a Maria Conceição Tavares e o Molon... Está havendo alguns segmentos mais progressistas do PT estão contra a aliança. Mas é uma decisão... A Maria está falando de sair e vir para o pessoal. A Maria da Conceição Tavares, que é uma economista renomada e professora emérita, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela revoltada com essa aliança, porque ela considera o Eduardo Paz um cidadão elitista, reacionário, e ela diz que não consegue de forma nenhuma participar de uma campanha junto com ele. Ameaçou sair do PT e ir para o PSOL. O Alessandro Molon também se colocou contra a aliança, alguns militantes do PT, inclusive, fizeram uma manifestação contra a aliança, mas o PT no Rio de Janeiro ele está realmente enredado dentro desse processo de aliança com o PMDB, interesses ali que a gente é bom nem, né, a gente falar aqui porque é complicado o negócio ali. Então, isso acaba, né, o que acontece no Estado repercutindo aqui. Aqui, por exemplo, também o PMDB... Né, os líderes do PMDB, o Paulo Melo, o Pisciani, tiveram aqui e houve um confronto com o PMDB local, que é presidido pelo Bernardo Aristóteles. E não foi convidado para a reunião, o presidente municipal para a reunião aqui, e lá o Pisciani e o Paulo Melo anunciaram a pretensa candidatura do Alfredo Gonçalves, que é o candidato do governo Marquinhos Mendes, e parece que o PMDB... E Marquinhos Mendes é do PSDB, não é nem do PMDB, né? Que é uma salada, é uma doideira isso. A política realmente... Quer dizer, eu pergunto a você, eu vou te fazer uma pergunta. Ô, Cláudio, quantos partidos políticos existem no Brasil? Hoje existem 30 partidos. Não, existe 30 legendas. Partidos políticos, existem 5 partidos no sentido mesmo, com programa,
com ideologia, coisa. Se existir 5 ou 6 é muito. Desses, registrado no legendas. Tribunal Eleitoral tem 30. 30 legendas. Legenda. Tudo de aluguel, né? Uma grande parte... troca de partido como troca de camisa. Uma grande parte, uma eleição ele está com um, outra eleição está com outro. Isso é aquela questão. Se o Congresso tivesse coragem de aprovar a reforma política e proibir essas coligações, somente nas eleições proporcionais, nas eleições de vereadores e deputados, isso aí, essas legendas tendiam a ficar praticamente sem função, porque elas não têm o que defender. Né? Normalmente o presidente do partido é quem negocia, é uma disputa para ser presidente dessas legendas. São legendas de aluguel para receber dinheiro do fundo partidário, dinheiro disso, para ter programa de televisão, para fazer nominata e fantasma, tudo negociata, né? Essa porra. E não tem democracia sem partidos políticos, verdadeiros partidos políticos. Então, essa democracia do Brasil é uma democracia de fachada, não existe. Agora, Babade, isso está acontecendo, não só com... Você vê, o próprio PT aqui em Cabo Frio, ele já ameaçou estar com a Laí, ele já ameaçou estar com o candidato do governo, Alfredo Gonçalves, e também agora define, mais ou menos, está com o Jânio Mendes. Quer dizer, isso às vezes se reflete até num partido grande, porque as pessoas colocam o interesse individual, Babade, acima do interesse coletivo. É isso que a gente se debate aqui ao longo desses mais de 2 anos de programa do Cidadania e Socialismo, para que as pessoas reflitam com relação a isso e não considere a questão política como uma questão menor, como uma questão sem importância, que você não deva observar. É o seu voto é que vai definir essas questões, tudo que vai impactar na sua vida vai passar por decisões políticas. Então, essas questões políticas precisam ser discutidas, as alternativas precisam ser colocadas, é preciso ser analisado todas as alternativas que são colocadas, para que você possa decidir e alterar a sua vida para melhor lá na frente. Né? Então, é necessário que haja um envolvimento por parte de toda a sociedade nas questões políticas. Não colocá-la como um segundo plano, porque o que você vê, na maioria das vezes, é a política praticada com P minúsculo. Mas você não pode nunca generalizar e colocar todo mundo no mesmo cesto. Tem gente boa fazendo força, tem gente boa fazendo política com P maiúsculo. Agora, é uma questão que cabe ao eleitor, ao cidadão, estar mais atento. Não é necessário ficar 24 horas, ninguém está aqui dizendo isso, que você tem que todo dia acompanhar, você tem que estar atento, principalmente, infelizmente, né, mas pelo menos, principalmente em momentos eleitorais, que vai ser decidida o futuro e a sorte de todos, pelo menos nessa época. O ideal não é isso, o ideal é a gente fazer um acompanhamento ao longo do ano, ao longo dos anos, mas pelo menos no período que você vai ter que definir o seu voto, a sociedade está mais mobilizada, exatamente, e está atento a todas as alternativas, e só assim a gente muda. Não se iluda não, se omitindo, deixando de participar e deixando de votar, a gente não consegue fazer transformação. Qualquer vitória precisa de luta, não há vitória sem luta, é uma frase clássica de outras pessoas que foram ditas, que vem lá de trás, né? E aqui no nosso município, o que chamou a atenção também aqui de fato político, o que revela, né, o que a gente diz aqui sempre, que é essa relação estranha entre o executivo e o legislativo, entre o prefeito e a Câmara dos Vereadores, né, essa interação que às vezes tira a independência do legislativo em relação ao executivo, foi o evento do vereador José Ricardo, que parece que se desentendeu com o secretário de Serviço Parece que ele entrou lá no Eduardo Leal, o outro quebrando o computador, quebrou tudo, né? Quebrou, o outro parece que é hipertenso, o Eduardo. Eu conheço o Eduardo, porque eu fui vizinho dele lá na Passagem. É um sujeito correto, o Eduardo, uma pessoa. Ele deve estar seguindo a orientação legal, entendeu? E essa orientação que ele estava seguindo legal, entendeu? Tranquilo, entendeu? Atravessou os interesses desses... É outro camarada também que eu conheço bem, Zé Ricardo, né? Zé Ricardo. Quer dizer, atravessou aí o choque entre os dois poderes, o executivo e o legislativo. E o caso não é esclarecido direito, a própria Câmara não se manifestou sobre isso, aí dá margem às interpretações e às questões. O que se diz é que os vereadores exigem, né, dos secretários determinadas situações assistencialistas para a base deles, e quando isso é negado, contraria interesses. E véspera de eleição, contraria então isso interesses. Deve estar acirrado, exatamente. Né, aí surge a tal TPM, né? TPE, né? Tensão pré-eleitoral, que é parecida com a TPM, aí a mulherada que nos desculpe. Então fica todo mundo agitado. E aí mostra isso, que não é papel de vereador
né, entrar em gabinete de secretário para cobrar determinada coisa. Executivo é executivo, legislativo é legislativo. Se ele não está satisfeito com o papel de alguém, ele sobe na tribuna da Câmara de Vereadores e denuncia o que está acontecendo. Mas tem que ser no sentido coletivo, não no sentido de contrariar um interesse pessoal, individual, né? Então, essas coisas acontecem, né? Então, foi, digamos assim, o fato relevante, uma coisa que chega a ser até hilária, supondo, não é uma coisa republicana, digamos assim, né? Que não deveria acontecer. Né? Numa cidade já de quase 200 mil habitantes. Um negócio de faroeste, né? Um negócio de faroeste, né? A gente está no século XXI, o nego ainda está lá no século, lá no oeste norte-americano. Você resolve, entendeu? Se não fizer o que eu quero, não atender minhas demandas aí, pô, é assim, a coisa, você resolve assim, pô, é brincadeira. E um outro fato relevante também, que eu considero relevante na política local, que aconteceu aqui está me lembrando aqui, ó, o Tadeu está entrando aqui, está colocando, ó, foi a fala do Dr. Taylor numa sessão passada da Câmara, cobrando do presidente Silas Bento providências sobre o assassinato do vereador Aris Bessa, e parece que o Silas deixou escapar entre os microfones que a polícia sabia quem matou Aris Bessa e não queria revelar. Quer dizer, se tem ali, naquela Câmara de Vereadores, um vereador preocupado realmente, que não é independente, que não deve nada a ninguém, imediatamente teria que interpelar o presidente. Presidente, então, se a polícia sabe quem foi e não quer dizer, nós, Poder Legislativo, temos que tomar uma providência, porque foi um cidadão daqui que foi assassinado. A gente aqui não está nem fazendo julgamento de mérito do vereador, ele evidentemente estava com o miliciano do lado, isso aí não é segredo para ninguém, né? E tudo indica que o assassino veio para matar o tal miliciano que estava lá acompanhando ele. Agora, quem anda nessas companhias está sujeito a situações como essa. Você pode andar até enganado, às vezes você não sabe, mas ali não era o caso, né? Porque o cara parecia que era até assessor dele. Agora, é muito grave essa afirmação do presidente da Câmara. Se a polícia sabe quem matou e não diz, por quê? O que está para se esconder disso aí? E saiu no áudio mesmo. Eu assisti, entendeu? Saiu no áudio mesmo da sessão. É até a Jovem TV que cobre lá. Ficou assim. Esqueceram lá de ligar o microfone. Sai textualmente, né? Isso. Porque é muito comum, Babado, a gente está falando sobre isso também, que é muito comum as pessoas dizerem assim, ficarem muito focadas na eleição do prefeito, né? E às vezes desconhece completamente quais são as alternativas para a Câmara de Vereadores. Exatamente. Fica focado naquela briga, naquela polêmica do prefeito, aqueles ataques, todas aquelas coisas que envolvem a campanha da eleição maior, majoritária de prefeito. E esquece. Aí na hora do vereador, acha que pode qualquer um. E aí coloca uma Câmara, assume pessoas que não saíram de Marte, né? Não caíram do céu, foram colocadas lá pelo mesmo cidadão que reclama depois que a Câmara não debate as questões da cidade, que a Câmara não luta pelas questões coletivas. Então, isso mostra a importância que tem também a eleição para a Câmara de Vereadores. É fundamental haver diversidade lá dentro, é fundamental haver diferentes pensamentos para promover o debate democrático, franco, aberto. Então é muito importante. Ano que vem é ano de eleição, ano de se parar para pensar sobre isso, não é verdade? Corretamente. E é fundamental, né? Ali a Câmara deveria expressar, entendeu, todos os pensamentos da sociedade, né? Eu continuo dizendo, eu não acredito que em Cabo Frio não tenha 5 mil pessoas, entendeu? 5 mil pessoas, eu vou falar, 5 mil pessoas que sejam anticapitalistas. Eu não acredito que não tenha. 5 mil pessoas. E eu não acredito que não tenha, entendeu? Uma população de 135 mil eleitores vão estar inscritos para votar em 2020. Eu não acredito que não tenha, entendeu? 10 ou 15 mil que não seja favorável às questões ambientais. Não tem lá nenhum representante efetivo, né? Eu acredito que, eu não acredito que pelo menos 50% desses eleitores sejam republicanos. Não querem, entendeu? Que a coisa seja pública, tratar a coisa pública de forma pública. Sejam republicanos. Quer dizer,
E lá o que a gente vê, pô, ali deveria ser, entendeu? Uma representação da sociedade. Tem setores que estão subrepresentados e nem representados estão. Por exemplo, eu não me sinto representado lá, não vejo nenhum socialista, nenhuma pessoa que luta pelo socialismo lá. Quer dizer, será que não tem, anticapitalistas, pelo menos 5 mil pessoas anticapitalistas em Cabo Frio? É uma pergunta que fica. A questão ecológica, será que não tem, assim, 15 mil pessoas que querem ver esse canal limpo, né, sem essa coisa que está aí, a Lagoa de Araruama, entendeu? Sendo revitalizada? Eu não entendo isso, porque é um lugar que tem uma demanda ambiental, como essa região aqui, especificamente Cabo Frio, pô, não tem um representante dessa demanda ambiental. Isso quer dizer, é um negócio... A gente pode até abordar isso, inclusive falar de uma questão que é muito importante, que é a questão da abstenção, que às vezes dificulta isso. Então vamos fazer novamente mais um pequeno intervalo de apoio cultural, e na volta a gente pode até bater um papo sobre essa questão da abstenção, que é muito alta e às vezes faz com que deixem de ter setores mais progressistas representados dentro da Câmara de Vereadores. É 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco, né? 2629-2571, 9201-2047. Cidadania e Socialismo, @hotmail.com. Livro da semana, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o livro da semana aí, que daqui a pouco vai ser sorteado. Mas, Babad, dando ênfase a isso aí que você falou, realmente, tocou aqui. Não é. É no outro. Opa. Podia ser uma participação aqui, não consegui pegar. Caiu aqui. Se for, peço aí para o companheiro ligar de novo, que na hora que eu cliquei aqui, a ligação caiu. Né? Vou entrar de novo aqui, a gente vai ver aqui quem é que está ligando e ver se é um participante. Sobre a questão da abstenção, Babad, aborda essa questão aí. Por exemplo... Só para você ter uma ideia de dados, na última eleição para deputado, foram 33 mil votos brancos e nulos. E na eleição de 2008, a abstenção foi da ordem de 19%, o que deu aí em torno de 19 mil e poucos votos. Isso é muito grande, E juntando nulos e brancos, vai para quanto? Para 25%? Chega... Já 25 junta... Não, aí já tudo, né? Já com votos nulos e brancos. Abstenção é uma coisa. Mas que não votantes. É nulo e branco e quem vota nulo. Juntando deu tudo. Isso aí, em torno de 20%. Então, normalmente, esse cidadão que está fazendo isso é o cidadão que está desacreditando em tudo, que está julgando todo mundo na vala comum. É óbvio que tem uma parte que viaja, entendeu? Vamos ver aqui se é um participante, né, para poder... Alô, quem está falando? Ô Sérgio, é o Sérgio Friedman? Tudo bom? Vou tentar te colocar no ar aqui através do meu microfone quando você falar. Fala aí. Não está passando, né? Ô Sérgio, não está conseguindo passar. Estamos com um problema técnico, aí não está conseguindo passar. Viva a voz. Não está conseguindo. Não está conseguindo. Mas vamos resolver isso. Tá legal, Sérgio, tá legal. Beleza. Não, aqui pode falar, não tem problema. Teria que colocar no Viva Voz? Tá vendo? A gente tem que aprender. Tem lá na linha? Quem está na linha, então, por favor? Tem alguém na linha? Não tem, né? Alô? Então deu algum problema lá. Alô? Tá na linha, tem que aumentar o som de retorno para quem está na linha. Quem está na linha? Leitão. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, quem está falando? Cláudio Leitão, meu amigo. Boa tarde, quem está falando é o Alessandro Teixeira, tudo bem? Ô, Alessandro, tudo bem? Eu estou acompanhando aí a sua conversa, né, o professor Babad, né?
quem não conhece o professor Babad na cidade de Cabo Frio. Quem não conhece? A discussão muito interessante, né, que vocês estão empreendendo aí, nessa questão, né, do poder legislativo e poder executivo, né? Que em Cabo Frio, né, há uma correlação, há uma proximidade entre os poderes, mas não é prerrogativa da cidade de Cabo Frio, né? Não, não é. Né, o bem para o bem de toda a sociedade, é importante que mesmo os poderes, com as suas independências, se comuniquem, interajam. É claro que o formato existente no Brasil, dentro de um processo democrático, ele pode até ser questionado. Eu até costumo dizer que um bem, né, que nós temos muito precioso, valioso e altamente caro, é a democracia, né, porque ela tem vários caminhos. Mas esses caminhos, eles permitem um encontro e desencontro entre grupos, que é muito natural. Mas, de qualquer forma, a discussão ela é interessante e eu quero aqui aproveitar, né, eu estou assistindo aos programas, a gente está aqui trabalhando em frente ao computador e também atento às suas palavras, a do professor Babad, por quem também nós temos um carinho muito grande. Aproveitando aqui, eu desejar a você, meu amigo Cláudio Leitão, ao nosso amigo Babad também, né, muito sucesso, muita felicidade, muita luz, muita paz e, acima de tudo, cada vez mais vigor, disposição, ânimo, para que vocês continuem aí conduzindo esse debate tão importante para a cidade de Cabo Frio. Então, sucesso na caminhada. E em 2012, Cláudio Leitão, eu quero você lá no programa Radar Público. Vou lá. É como aqui também. A gente procura sempre, né? Apesar de às vezes a gente ter um olhar crítico sobre algumas questões, mas a gente nunca se furta, né, a ouvir o outro lado, a promover essa troca de ideia. E como a gente fala aqui, a gente procura, às vezes, até quando faz a crítica, manter ela sempre no campo político, nunca procurar levar ela para qualquer aspecto pessoal. Eu acho importante, Alessandro, ter sempre alguns programas que possam levar esse olhar crítico e promover o debate, né? A sua observação é pertinente, isso é uma prática que acontece muito realmente, acontece no próprio Congresso Nacional, como a gente vê a base que apoia a Dilma. Mas a gente sempre torce para que essas relações possam se dar de uma forma diferente. Vai ter sempre a base do governo, isso não vai mudar nunca. Mas é sempre importante, além da base do governo, ter uma oposição que possa fazer essa contestação, o olhar crítico, e aí, desse debate, trazer uma coisa boa para a sociedade, entendeu? É nesse sentido que a gente procura colocar essa questão. A gente aqui, às vezes, faz uma crítica a algum papel de um vereador, mas a gente nunca faz diretamente a pessoa daquele vereador, né? A gente faz, às vezes, a um posicionamento político que é exercido. Eu agradeço aí a sua participação e perguntar se posso te colocá-lo aqui para o sorteio do livro, né? Caiu a ligação? Ah, caiu a ligação. Infelizmente, às vezes a gente tem essa dificuldade técnica, né, que às vezes não passa. Na questão do telefone, então, a gente aqui fala abertamente, ela tem que estar no Viva Voz, então, né, para poder que o cidadão possa também se posicionar pelo celular, né? É bom, né, a gente saber isso, porque às vezes a alternativa do celular é uma alternativa à participação do ouvinte, que às vezes a ligação fica com dificuldade de participar aqui para dentro do estúdio. Mas, produção, está na hora de resolver esse impasse, né? A rapaziada aí dos outros programas, talvez, às vezes, também questiona esse processo. O Radar Público aqui do Alessandro é um outro programa que tem na Jovem TV aqui, que tem um caráter também de programas de entrevista, né, Babad? Um caráter de programas de entrevista. O Alessandro ele é professor também de literatura, né? Alessandro, né? O Alessandro. E ele também é jornalista, ele também tinha um jornal, né? Eu conheci ele como jornal. Tem acho que é o... Tem ainda o jornal? É Folha da Tarde, me parece, né? Eu não estou bem informado. De literatura, Sim, ainda tem. Tinha realmente. Uhum. Aí é o Folha da Tarde. Mas voltando, então, a essas questões que a gente estava comentando sobre essa relação, é óbvio que a gente vê isso, vê na própria LERJ, você vê que a tal base do Sérgio Cabral vota unida... Vamos falar, essa promiscuidade entre os poderes existe no Brasil todo. É um modus operandi de se fazer política. A gente está atendo a nossa cidade, Brasil, porque nós estamos aqui. Porque a gente desceu coisa. Agora, que a gente...
eu como cidadão, eu gostaria, entendeu, de ver, entendeu, uma Câmara mais representada pelos segmentos, pelos pensamentos da sociedade, eu gostaria, entendeu? Eu gostaria de ver um socialista lá, por que não? Alguém eu gostaria de ver alguém ligado ao meio ambiente, né, uma pessoa ecológica lá. Eu gostaria de ter pessoas que, né, todos os pensamentos, seria rico para o legislativo, esse debate de ideias. E quando né, a gente defendeu aqui, naquela ocasião, a presença de 21 vereadores, que era o número máximo que a lei permitia, foi nesse sentido, de proporcionar uma maior diversidade de representação. Na verdade, foi isso. Muita gente acusou a gente, porque vocês são de um partido pequeno e vocês estão... Não é isso, a gente não está falando aquilo ali em causa própria. Não, porque, esse negócio de partido pequeno, partido grande, quem decide isso no dia da eleição é o povo. O povo que decide se quer esse partido pequeno, esse partido grande. Esse negócio de ficar também dizendo, partido quer dizer... Aliás, legendas tem várias, agora partidos são poucos. Nosso partido pode ser pequeno, mas é um partido. Tem programa, tem ideologia, tem lado. Nos acusam até de ser isolacionistas, porque a gente não aceita fazer um acordo apenas por uma questão de tempo de televisão, apenas por uma questão de oferecimento de cargo. A gente tem E se isso é ser oportunista, é a mesma coisa que passar um atestado de burrice pra gente. Porque o cidadão hoje, que tem uma série de legendas, como a Babate falou, que está ali ligadas no poder, ajustando aqui, ajustando ali, recebendo um negocinho aqui, outro ali. Você podendo ir fazer política nessa legenda, faz no PSOL, que é um partido que se contrapõe ao status quo, que está aí dominante, que faz enfrentamento político, que tem sempre... recursos mínimos para a campanha, não aceita doação de empreiteira, de multinacional, de banco. Não aceita porque você disse que tem lado. Que a partir do momento, quem dá o dinheiro banca, quem dá o dinheiro manda. Então a gente, para ter independência com relação a esses setores e ter compromisso apenas e tão somente com a classe trabalhadora e com a população mais carente de uma maneira geral, a gente fica desse lado da trincheira da luta política. Eu digo sempre, gente, governar é definir prioridades. E não se governa para todos. Essa história de que vai governar para todos é um grande caô. O orçamento é limitado, aí, né? Ele não atende a todas as demandas. Então você tem que ter lado dentro da disputa política. E o nosso lado é muito claro, é o lado do trabalhador, do estudante, do aposentado, do excluído e dos setores médios da sociedade. Não esperem, por exemplo, uma situação do pessoal no governo que vai governar por grandes interesses comerciais e capitais. Não. A prioridade da gente são políticas públicas, saúde, educação, saneamento. A gente diz sempre isso, né? Tem gente que vai para a campanha política para projetar e oferecer obras faraônicas. E, às vezes, o interesse maior da população, a prioridade maior é política pública. É aquela política... Saúde e educação, principalmente. É aquela política de obras... Todo mundo que gosta de muito de obra, todo prefeito que é metido a ser engenheiro, gosta de tocador de obra, naquela lógica de Adhemar de Barros, de Maluf, entendeu? Rouba, mas faz, entendeu? Rouba, mas faz, né? O Maluf, ele tinha uma saída. Quando diziam para ele nos debates, Maluf... Aí ele fugia da pergunta. Tua obra lá, desvio de dinheiro. Você, quando veio para cá, passou por 3 obras minhas. Como se fazer a obra e roubar, o povo tem que aceitar. Quer dizer, tem que fazer a obra e mostrar transparência, botar lá transparentemente para a sociedade quanto foi que gastou na obra, como é que foi a licitação. É por isso que a gente se bate. Essa palavra transparência, ela tem que estar em pauta para 2012. O eleitor tem que estar nisso. Quem quer oferecer para a sociedade a transparência de utilização de recursos públicos tem que ser levado em consideração. É uma palavra intimamente ligada à democracia. Exatamente. E junto aí, com participação, transparência, participação, entendeu? São os pilares da democracia, a verdadeira democracia. E com o controle da sociedade sobre isso, dificulta e a gente tem uma chance grande de reduzir os desvios de verba, os escândalos de corrupção. É óbvio que a corrupção está entranhada nesse modelo neoliberal capitalista. É impossível você descolar e eliminar. Agora, os níveis de corrupção que a gente convive são absurdamente altos e violam a cidadania de todos. As crianças morrem
nas filas de hospitais, os idosos morrem não tem vacina. De saúde. Não tem vacina. Falta vaga na educação. A educação é de má qualidade, o salário é baixo do professor. Quer dizer, a gente vai enumerar aqui, é outro programa. E a gente já está caminhando para o final, Babad. Deixar aí para suas considerações finais, a gente sortear o livro e falar a frase da semana, que a produção já me avisa aí que passou o nosso tempo. É importante o povo, mais uma vez, a gente fala sempre, entendeu? A gente quer até fazer um programa propositivo, né? A gente pode propor, porque quando a gente denuncia que isso aqui está errado, porque a gente tem como fazer diferente, a gente tem propostas, para fazer diferente. Entendeu? Mas isso aí, entendeu? Mas tem hora que a gente tem que denunciar mesmo, entendeu? Denunciar porque já são poucos espaços para denunciar, Exato. Se a gente não denunciar... Fica aí. E tem que lutar, não adianta, não há vitória sem luta. E para fazer uma referência sobre esse processo, né, é uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma, às vezes a pessoa, você já perdeu 2, 3, não tem, eu milito por outras questões, de promover debates, enfim, e está ali, colocando ali as nossas ideias, a nossa proposta. Tem uma frase do Rui Barbosa que coloca essa questão de uma forma bem bacana, e eu gosto muito dessa frase. Ele diz o seguinte: maior tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então essa frase diz tudo. Ninguém tem que ter vergonha por lutar e perder uma demanda. Vergonha é se omitir, é a tristeza de não ter tentado. Então, para repetir a frase do Rui Barbosa, maior tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Eu vou lutar sempre. E você, Babad? E o café? O café tá bacana aí, né? O café tá bacana. Dessa vez teve café aqui na Jovem TV. Vamos sortear aí para ver quem foi aqui o feliz ganhador aqui do nosso livro, né? Memórias Próximas de Brás Cubas. Foi uma participante aqui pelo MSN, foi a Gabriela Borges, né, que participou aqui pelo MSN e que vai receber aqui o seu livro. Nós vamos fazer um contato e vamos distribuir, e vai ter a oportunidade de ler essa bela obra de Machado de Assis, né? Mais uma vez, final de programa, momento de despedida e de marcar um novo encontro aqui para a próxima quarta-feira com mais um Cidadania e Socialismo, né? Esperando, torcendo muito que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão.